O que a vida me traz numa relação em que a pessoa age comigo sendo invasiva ou sendo reservada e me incomoda? Qual que é a minha oportunidade ali? Identificar qual é a dor que eu tenho. A dor pode ser a dor da rejeição, porque a pessoa está quieta. A dor pode ser a dor da invasão, no caso, a traição, a pessoa tomar liberdade e depois usar contra a minha informação. Ou da injustiça, a pessoa toma liberdade e impõe alguma coisa. Então, tanto a pessoa comunicativa quanto a pessoa reservada pode tocar em dores emocionais que a gente não resolveu. Só afastar a pessoa não resolve a nossa dor. A dor vai continuar lá e a gente vai esbarrar com outros problemas com outras pessoas. A Eliane escreveu: eu sou comunicativa, tenho muito medo de ser invasiva. Então, Eliane, muito medo de ser invasiva já fala que o medo precisa ser trabalhado. Percebe? Ter medo de ser invasiva significa que você fica se controlando. E aí, nesse se controlar, você não se permite ser autêntica. Então, esse medo, você precisa olhar para ele. Olhar para ele, Anne, que tem medo. Conversar com a parte que tem medo. E aí é desenvolver essa relação. E aí tem camadas. Aí você vai trabalhando camada por camada. O medo está por trás do controle. Então, provavelmente, a autenticidade que você colocou 7 na mensagem, ela é 7 porque você tenta se controlar para não invadir as pessoas. E aí isso vai refletir a relação com os pais. Provavelmente foram os pais que ensinaram você a não incomodar as pessoas. Ou pode ter sido as pessoas, alguém que se incomodou e falou com você, ou alguma coisa assim. Olá, Soraya, bem-vinda. Então, autenticidade e feridas emocionais. Ferida emocional, tristeza ou frustrações. Aconteceu lá na infância, principalmente, nos 7 primeiros anos de vida. Podem se repetir ao longo da vida, que é normal. A gente atrai as experiências que precisam da nossa atenção. Você vai se conectar com as pessoas que são complementares a você. Você não vai se conectar com alguém igual. Geralmente alguém igual nem vai te interessar. Geralmente a gente se interessa por aquela característica que a gente tem, mas não está consciente, não está desenvolvida, a gente não está usando ela. É como se a relação de casal, falando dela, fosse essa busca inconsciente. Ou seja, é uma oportunidade de aprender com o outro. Mas sabe o que é curioso? Quando a gente pensa na relação de casal, você se conecta com uma qualidade que você viu na pessoa que você tem, mas não vê. Só que depois você quer mudar a pessoa. Não acontece isso muitas vezes? O Jota escreveu verdade e depois ele escreveu: às vezes as pessoas mudam tanto que o relacionamento termina. Do começo para depois que conhece, é isso? É que tem um livro chamado O I, que é o I do nós, do inglês, que é sobre a psicologia do amor romântico. O autor é o John Bradshaw. Não, John Bradshaw é outro livro. John Bradshaw é o autor do livro A Criação do Amor. Também é muito bom esse livro. Mas o que eu estou falando da Robert Johnson. Robert Johnson é o autor do livro O I, que é nós, do inglês, é sobre a psicologia do amor romântico. Ele fala que a gente se apaixona pela nossa imagem que a gente vê na outra pessoa. Depois que você passa a conviver com a pessoa, essa imagem deixa de existir. Aí você quer mudar a pessoa para ela ser do jeito que você achava que ela devia ser. Ou você tenta mudar a pessoa para ela ser do jeito que parece certo. O que eu quero dizer, nesse livro, o Robert Johnson, ele fala o seguinte: ele usa a psicologia junguiana. Então, ele fala dos arquétipos, a psique, é como se
essa paixão inicial no relacionamento é uma ilusão, é uma projeção. Essa paixão vai passar. A questão é você manter o compromisso depois que passou a paixão. Depois que ela passou, é o momento de construir a relação, construir o amor. Isso está no livro do Robert Johnson. Acho que é Robert Johnson. Não sei se foi esse nome que eu falei antes, mas é só pesquisar Psicologia do Amor Romântico e se for um assunto que interesse para você. O que eu estou mostrando? A aula de hoje é autenticidade e feridas emocionais. Por causa das feridas emocionais, a gente deixa de ser a gente como a gente é plenamente. Pelo medo da rejeição, a gente se adapta. Esse se adaptar é evitar compromisso, evitar responsabilidades, é fugir de problema, é ser um evitador. Esse evitador é uma máscara, não é a gente de verdade. Bom, para finalizar, então, eu estou recapitulando as feridas emocionais e mostrando como essas feridas continuam na gente hoje. E se você não trabalhar elas não vão se resolver sozinho. O que eu falei? Pelo medo da rejeição ou medo do abandono, é que a diferença é assim, ó. O medo da rejeição faz você não se envolver, não se entregar. Você fica sempre com o pé atrás, pronto para ir embora. Isso é o medo da rejeição, que é a ferida do esquivo. O medo do abandono faz você ser dependente, é o contrário. Percebeu a diferença da rejeição para o abandono? Eu falei que é muito parecido, mas o nosso comportamento muda. Se a sua ferida é da rejeição, a sua máscara é do esquivo. Ele não se compromete. Está sempre com um passo atrás. Então, não é você de verdade. É você com uma dor. Isso está claro? A Eliane tinha escrito, faz todo sentido. A Sandra tinha escrito, adoro estudar com você. Obrigado. A ferida da rejeição, a pessoa não se envolve, fica com o pé atrás, por medo de ser rejeitado. Ela rejeita os outros por medo de ser rejeitado. E a máscara é a máscara do não... A Marisa Espírito Santo Vitória. Bem-vinda, Marisa. Marilza. Então, a ferida da rejeição faz as pessoas usarem a máscara do esquivo, que é a maneira de ser em que a pessoa não se envolve, não se conecta mais ou menos com o pé atrás. Já o abandono, a ferida do abandono, a pessoa é dependente. A pessoa que se coloca dependente dos outros, dependente da relação, é a forma dela de ter controle, de não ser abandonada. Às vezes ela pode ser abandonada por ser dependente, mas é como se a pessoa quisesse criar dependência. Quando a pessoa faz isso, é provável que ela se submeta a abusos e culpe o outro por isso. A ferida da humilhação faz a pessoa usar a máscara do masoquista. O que é ser masoquista? É se manter em sofrimento. É focar no sofrimento, focar no ruim, focar no que não dá certo. Esse é o masoquista. A ferida da traição. Para não ser traída, a pessoa quer controlar o que ela fala, o que ela faz, o que ela expressa e os outros. Então, o controlador está controlando o que sente, o que fala, quer controlar o que pensa, quer controlar os outros. E está fazendo isso para não passar pela traição. A traição pode ser alguém que fala mal, que usa uma informação que você deu contra você. Usar o controle para evitar uma dor, muitas vezes é automático. A gente não está consciente, a gente só está reagindo e controlando. A questão é ser autêntico com o que sente. Ou seja, se você se pegar controlando, lembra, tem uma ferida da traição, você precisa cuidar dela, você não está sendo autêntico. E nenhuma dessas feridas que eu falei existe autenticidade. A autenticidade está limitada. Por último, ferida da injustiça, a máscara do rígido. O rígido quer fazer tudo certo para não sofrer a injustiça. A injustiça pode ser uma punição errada, uma punição injusta. Então, a pessoa quer fazer tudo certo para ela não ser punida injustamente. Só que aí ela não é verdadeira com ela, porque ela está sendo rígida com ela.
A Ana Paula escreveu verdade, tá? Por beijo, gratidão, aprendo muito. Obrigado, Ana Paula. Ou seja, as feridas emocionais, enquanto você não cuidar delas, não cuidar da tristeza por trás delas, a autenticidade fica afetada. Ser autêntico é ser verdadeiro com as suas emoções. Para ser verdadeiro com as suas emoções, você precisa cuidar delas. A tristeza precisa de cuidado, o medo precisa de cuidado. Então é isso. Essa é a síntese, esse é o fechamento do assunto.